1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Amém? Aqui, o Senhor, Ele, quando quer que nós viva uma vida nos caminhos do Senhor, nós vamos ser transformados, mas precisamos, primeiro, ser libertos, ser transformados. Aqui o Senhor quer que nós deixe toda malícia, todo mal, todo fingimento, todo engano, as invejas, onde tem conflitos, onde está pessoas se passando por pessoas que dizem ser cristão, pessoas que agem com duas caras, pessoas que estão fazendo, na verdade, que é uma vida de engano. Por isso que é esperado de todo aquele que quer caminhar na presença de Deus, que quer a salvação eterna, ele precisa deixar tudo aquilo que destrói a vida dele, deixar todo o mal, o engano, tudo aquilo que destrói nossas vidas. Aqui é o Senhor nos chamando. Por isso que uma pessoa, quando vai viver uma nova transformação, essa pessoa não vai mais viver igual as pessoas que estão vivendo no mundo. Ela vai deixar aquilo que ela fazia de errado. Aqui volta uma pessoa sendo transformada. Não tem como uma pessoa caminhar na presença de Deus e ao mesmo tempo estar no mundo. Ou ela caminha na presença de Deus, ou ela vive a vontade dela lá no mundo. Por isso que não tem como manter duas aparências ao mesmo tempo. Não tem como viver um pé na presença de Deus e outro no mundo. Ou você vive um, ou você vive o outro. Vai agradar um e vai desagradar o outro. É nessa hora que nós vemos que, infelizmente, as pessoas hoje não estão vivendo como era esperado, porque elas estão trazendo tudo aquilo que era do mundo, colocando, se apresentando, se disfarçando, colocando máscaras, o engano, a malícia, o fingimento, se passando por uma pessoa boa, ou às vezes que já foi liberta, que foi transformada. Mas você vai ver que a vida dela vai dar sinais. Porque a pessoa verdadeira convertida, ela não vai viver
a mesma coisa que ela era antes. Ela vai começar a caminhar na verdade. Nós não podemos aceitar viver iguais como pessoas do mundo, porque muitos, infelizmente, acabam aceitando tudo, deixando as pessoas viver como elas querem, mas esquece que aqui está pedindo para deixar aquilo que não presta de lado. É para caminhar para o lado do bem, não o lado do mal. Isso aqui traz um impacto muito grande na nossa vida, dentro de nossa família. Por isso que muitas pessoas acabam sofrendo as consequências, porque elas continuam vivendo iguais e achando que está tudo certo. Por isso que cada um sofre as consequências, as colheitas do que ele plantou e vai colher. Então, o Senhor, Ele sempre nos chama para viver uma vida de santidade. Só que para viver essa vida de santidade, você vai ter que caminhar como o Senhor quer, não como as pessoas querem. Vamos aqui para Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 9, ao 10, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui fala Zaqueu o publicano. Então, esse homem, que era chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. Então, nesse dia, estava Jesus entrando em Jericó.
Então, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. E ele não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno. Então a multidão fazia com que Zaqueu não enxergasse Jesus. Mas saiba que a multidão, mesmo tendo ela na frente de Zaqueu, mas Jesus enxergava Zaqueu. Jesus sabia que lá de trás tinha alguém. Ele vê pelos olhos espirituais. Então, a multidão não atrapalhou o que Jesus iria fazer. A multidão, ela não atrapalhou o que Zaqueu queria fazer. Porque aqui a multidão ela vem por várias coisas. Uma porque ela pode ser usada para que Zaqueu desistisse de ver Jesus por causa que ele era pequeno, porque nesse dia foi marcado um encontro entre Jesus e Zaqueu, porque aqui Zaqueu seria transformado, seria liberto, mudaria de vida. Só dele estar ali é porque ele queria uma nova vida. Só dele estar querendo ver Jesus é porque ele aqui, mesmo com a sua estatura pequena, mesmo ele sendo rico, mesmo com seus erros, ele queria ver Jesus. Então, ele aqui, na verdade, não veio só por vir. Ele veio na presença de Jesus e, ao mesmo tempo, deixou Jesus trabalhar na sua vida. Deixou Jesus trabalhar nos seus erros. Então, a multidão, que tinha tudo para dar errado, fez tudo dar certo. Saiba que a nossa vida, muitas das vezes, vai parecer um monte de dificuldades, um monte de pessoas para atrapalhar, mas elas não podem impedir o agir de Jesus na sua vida. Quando for a sua hora, quando for o momento de Deus te resgatar e te libertar, que Ele quer dar a cura, algo vai ser transformado. Algo vai vir e vai fazer a diferença em histórias e vidas. Por isso que aqui nós vamos ver que Zaqueu, ele buscou, ele lutou, mas ele também vai encontrar nesse caminho também pessoas que, ao invés de apoiá-lo, elas não foram
pessoas que queriam a sua transformação. Então aqui nós vemos que, nesse lugar, Jesus decide pousar na casa de Zaqueu. Só que Zaqueu aqui, além de ser rico, ele era uma pessoa que precisava de transformação. Então, olha, ele mesmo sendo errante, olha o que ele faz. Ele vê que Jesus ia passar. Ele levanta com sua fé, desejo de ver Jesus e sobe na figueira. E lá do alto, ele viu lá de cima. Ele viu Zaqueu. E ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha aqui, a multidão impedia de Zaqueu chegar de ver Jesus. Mas a figueira foi o que fez com que Zaqueu continuasse firme. O desejo dele era tão grande de ver Jesus que nesse dia era o dia dele de mudar de vida. Aqui ele nasceu de novo. Por isso que Jesus escolhe a casa desse pecador para ir até ele. Porque aqui Jesus queria entrar na vida dele, entrar na história dele, mudar ele, libertar ele, salvar ele. E aqui Jesus entra e começa algo a ser transformado. E aqui viu as pessoas, tudo isso acontecendo, de Zaqueu descendo depressa, com grande alegria, o povo começava a murmurar que o que Jesus iria ser hóspede dentro da casa de um pecador. Então aqui Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado. Alguém o restituo quadruplicado. Aqui Zaqueu reconhece os seus erros e vai justamente aqui, que é reconhecer que dessas pessoas que ele defraudou, ele iria restituir tudo que ele os tirou. Por isso que Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa. Ao mesmo tempo,
Jesus fala que hoje veio a salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio buscar ele. Jesus veio salvar ele, que se havia perdido. É por isso que Jesus, ele anda no meio dos pecadores. A multidão não impediu de Jesus chegar. Mas eles queriam impedir Zaqueu. Porque aqui Zaqueu estava com seu coração já preparado para a mudança. É por isso que a mudança chegou. Porque ele deixou todo o lado errado, todo o engano, toda a mentira, toda a falsidade, tudo aquilo que o Senhor quer que nós deixe. Por isso que ele abandonou o pecado, abandonou o erro. Ele reconheceu quem ele era. Por isso que entrou Jesus na história dele, na vida dele. Jesus só vai entrar quando nós permitir. Por isso que nós temos que se afastar das coisas erradas. A prática do Zaqueu aqui, que estava fazendo errado, claro que isso aqui estava destruindo ele. Mas ele não queria mais viver essa mesma vida. Por isso que ele reconhece aqui a necessidade de mudança. Então Zaqueu aqui entra e começa a ser transformado. Só dele querer ver Jesus mostrá-lo. O desejo dele de querer ser transformado. O povo via ele com maus olhos. O povo via ele achando que a vida dele não tinha jeito, mas tinha jeito. Por isso que nós nunca podemos olhar para as pessoas com maus olhos, mas olhar para elas com misericórdia e que é da mesma compaixão que teve Jesus na vida de Zaqueu, que também vem ter na vida dessas pessoas também, assim como em nossas também. Por isso que Jesus, quando chega, ele muda, ele completa, ele restaura, ele cura, ele liberta. Então aqui, o passado não vai mais atormentar Zaqueu, porque ele começa a caminhar uma nova vida, ele nasce de novo. Por isso que Zaqueu, quando entrou, viu Jesus, algo que ele viu, fez com que ele fosse transformado. Quando deixamos o mal, quando deixamos tudo aquilo que é de errado, Jesus começa a nos transformar. Essa transformação vem pelo Senhor. Por isso que Jesus quer entrar dentro de casas, dentro de vidas, dentro de famílias. Quer restaurar, quer curar, quer salvar, quer libertar. É para isso que ele veio. Por isso que Jesus, ele anda no meio da multidão. Por isso que Jesus quer mudar nossa história. Por isso que hoje ele nos chama para viver no nosso meio, para visitar nossas casas. Ele quer fazer parte de nossas vidas. Por isso, seja como Zaqueu. Aceite Jesus, porque Jesus hoje quer renovar, quer fazer alianças, quer libertar pecadores, quer refazer a sua vida e dar a você uma nova história. Por isso, só Jesus pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Por isso, deixe Jesus entrar, porque Jesus
tem poder e autoridade para mudar e para nos resgatar e nos perdoar. Por isso, quando nós decidimos abrir nosso coração, Jesus entra e refaz, porque Ele, aqui hoje, nos mostrou que tudo está sobre a mão, o poder do nome de Jesus. Por isso que hoje nós vemos que Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa esperança, é a nossa cura. É Ele que nós precisamos. É Ele que quer justamente que nós conheça e viva os caminhos da verdade. Amém.